E aí pessoal, tudo bem? Hoje em Eletrônica Aplicada eu quero te falar sobre o sensor de luminosidade. Vamos lá? Temos aqui o espectro eletromagnético. Nós podemos dizer que temos diversas faixas compreendidas aqui no espectro eletromagnético. Faixas de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, raios gama, enfim, temos diversas faixas. E temos comportamentos da luz se comportando como uma onda ou até como uma partícula. Mas a luz ela é uma onda ou ela é uma partícula? Bom, temos que nos aprofundar um pouco mais na física, a mecânica de Isaac Newton, as partes de James Clerk, Maxwell, Einstein, enfim, temos diversos experimentos que vão comprovar que a luz ela pode ser tanto onda quanto partícula. Para a gente aqui, o interessante é entender um pouquinho do efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Ele pode ser então analisado quando um material, geralmente metálico, é exposto então a uma determinada radiação eletromagnética de frequência suficientemente alta, então ocorre uma emissão de elétrons. De certa forma, então, o que nós fazemos é arrancarmos os elétrons com o uso da luz. Esses elétrons que são ejetados do material são denominados fotoelétrons. Temos também o efeito fotovoltaico, onde ele pode ser entendido como uma tensão ou uma corrente elétrica que vai ser obtida em um material devido à exposição desse mesmo material à luz. Bom, diferente do efeito fotoelétrico, onde os elétrons são arrancados do material, no efeito fotovoltaico os elétrons apenas são deslocados dentro do próprio material. Então, no efeito fotoelétrico, nós arrancamos os elétrons. No efeito fotovoltaico, nós fizemos apenas uma realocação da posição desses elétrons. Conhecido então o efeito fotoelétrico e o efeito fotovoltaico. Então, quando esses fótons, partículas da luz, incidirem sobre a superfície do componente, os elétrons presentes no material semicondutor vão ser liberados. E a partir então da liberação desses elétrons, nós teremos, claro, um aumento de condutividade. E se houver então um aumento de condutividade, nós teremos uma redução da resistência elétrica. Bom, o LDR, de modo geral, vai ser composto por uma janela de vidro que cobre o elemento fotocondutor, e nós teremos então acessos aos dois eletrodos do LDR. Tá? Apesar de ser o nome eletrodos, ele não tem polaridade de positivo e negativo. Okay? Ele tem, diferente de junções PN, diodos, de modo geral, de outros semicondutores, tá? O LDR não terá polaridade. Bom, temos aqui o aspecto físico na parte interna de um LDR, e aqui o que você visualiza na parte externa. Mas enfim, o que é o LDR? LDR significa Light Dependent Resistor, ou resistor dependente de luz. Também você encontrará com o nome de fotoresistor, ou do inglês photoresistor. Também vai encontrar com o nome de sensor de luz ou sensor de luminosidade, e erroneamente você também vai encontrar o LDR descrito como fotocélula. Ok? Nós vamos ver mais adiante que fotocélula, na verdade, é um dispositivo já montado com um mínimo de eletrônica embutida. Temos aqui uma curva representando a relação da resistência e da luminosidade no LDR. Então, se você observar essa curva, você verá que a resistência e a luminosidade elas são inversamente proporcionais. Então, se você observar, temos dois pontos interessantes. Um deles, onde muita luz equivale a pouca resistência. Então, aqui nessa parte do gráfico, aumentando aqui para a direita, então aqui eu tenho muita luz, baixa resistência. E o oposto também ocorre, ou seja, quando eu tiver pouca luz, eu vou ter aqui um aumento da resistência, exatamente por aqueles efeitos similares ao efeito fotoelétrico e fotovoltaico. Então, quando houver muita incidência de luz, haverá um aumento da circulação de elétrons, promovendo então um aumento de condutividade, logo uma queda da resistência. E o oposto, quando tiver muito escuro, poucos elétrons, aumento da resistência. Em termos de simbologia, o LDR, por ser um similar do resistor, ele tem os símbolos dos resistores, e ele tem duas características para identificar que ele é um LDR. Basicamente, normalmente você encontrará um círculo em torno do resistor e ainda setas indicando a incidência de luz no elemento. Vamos conhecer então como é o sensor de luminosidade utilizando aí o LDR. Bom, independente aí do modo, geralmente ele vai ter aí um divisor de tensão, formando aí em série com um determinado resistor. Esta é a ideia geral do LDR.
Bom, você pode encontrá-lo, né, conectado diretamente ao GND ou conectado ao VCC. Qual é a diferença? A diferença é que, por estar aqui num divisor de tensão, se eu colocá-lo conectado ao GND, então quando houver a maior incidência de luz, haverá uma queda de resistência. E se houver uma queda de resistência, eu terei uma tensão menor. Já conectado ao VCC, né, teremos o oposto. Então, nesse caso, quando houver a incidência de luz, eu terei uma queda de tensão menor no LDR, e com isso, no meu resistor, de onde eu estou tirando o sinal de saída, eu terei uma tensão maior. Então, dependendo da posição em que estiver o LDR, nós teremos uma variante, né, aumentando ou diminuindo a tensão que você irá receber, né, no seu microcontrolador. Esse daqui é um dos módulos muito, né, encontrado no mercado utilizando aí o LDR. Né? Ele utiliza basicamente um comparador, o LM393, e ele possui também um potenciômetro, né, que vai definir aí o ajuste de sensibilidade, de forma que ele vai fazer, então, já que o LM é um comparador, né, neste caso aqui, ele vai poder determinar, né, se você quer que ele acione mais claro, né, mais escuro, intermediário, né, e aí ele te dará um sinal digital, né, um nível alto ou um nível baixo, que será interpretado, então, por exemplo, no seu microcontrolador. Um outro módulo mais simples, né, utiliza basicamente, né, o resistor e o LDR propriamente dito. Pode ser encontrado aí com resistor do tipo SMD ou do resistor tradicional aí. Tá? Bom, a ideia aqui ela é um pouco mais simplificada, né? Ela tem menos ajuste de sensibilidade, então vai requerer um pouco mais de atenção na hora da programação, né, com o Arduino. Pode até ser utilizada na entrada digital, mas preferencialmente deverá ser utilizada a entrada analógica, né? Irá facilitar a leitura, né, da variação de tensão em cima, né, do seu LDR. Bom, se você não quiser comprar nenhum módulo e tiver, né, disponível aí um LDR e um resistor de 10K, é simplesmente isso que você vai precisar mesmo para fazer aí o seu sensor, né, de luminosidade. A ideia é você pegar então um resistor de 10K e vai soldar, né, nos terminais, em um dos terminais, né, do seu LDR. Tá? Nesse caso, né, você vai tirar então 3 fios daqui. Quais são esses 3 fios? Bom, você terá um terminal livre do resistor, que será os 5 volts, né, que vai ser ligado então ao VCC. O outro terminal, né, do resistor, que vai estar interligado com o LDR, será o seu sinal, o sinal do seu divisor de tensão, né, onde você fará a leitura para interpretar, né, qual é o valor da tensão ou, enfim, qual é o grau de luminosidade que você está recebendo. E por fim, né, o outro terminal livre do LDR será o terminal GND, o terminal de referência de potencial elétrico aqui. E como eu prometi, vamos ver então a diferença, né, do LDR para uma fotocélula. Bom, a fotocélula você vai encontrar diversos modelos no mercado, de tamanhos menores até tamanhos maiores. Mas de modo geral ela terá o mesmo aspecto. Dependendo aí, pode ser que 3 ou 4 fios para facilitar a conexão, né? Pode ser que ela seja translúcida, né? Pode ser que ela seja opaca, pode ser que seja transparente, pode ser determinadas cores, enfim. Fato é que lá dentro existem diversos componentes e, claro, dentre eles o LDR, o elemento base para o funcionamento da fotocélula. Se você prestar atenção, né, um elemento principal, né, da fotocélula é o LDR. E ele já tem, inclusive, um circuito eletrônico, né, que pode ser com uma fonte interna, transistor, relé ou triac, para poder facilitar as conexões e o acionamento das cargas. E, claro, o elemento base é o LDR. Então, LDR é um elemento, a fotocélula já é um dispositivo que inclui o LDR. E por já ter esse dispositivo, a fotocélula já é capaz de ser ligada diretamente na corrente alternada, 127, 220 volts. E, claro, deve ter também para outros modelos de tensão aí. E interessante também, por ter um relé ou um triac, ela já faz diretamente o acionamento da carga, né? Então, em função da luminosidade, né, ou do escuro, ou da falta de luminosidade, você já vai conseguir fazer o acionamento de uma lâmpada. Né? Este tipo de fotocélula é o mesmo tipo de fotocélula utilizado aí, de modo geral, nos postes, né, na iluminação pública. Tá? Então, que fique claro, LDR não é fotocélula. Fotocélula inclui um LDR dentro, né, do seu dispositivo para o correto funcionamento. Bom, galera, com relação aí nessa apresentação, introdução inicial, né, ao sensor de luminosidade, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que todos estejam bem, um forte abraço a todos e até um próximo vídeo, pessoal.